Eu gostaria de continuar. O estudo de hoje ele é uma continuação dos dois estudos anteriores que nós trabalhamos aqui na igreja. O primeiro é a tentação do tradicionalismo, se não me engano. E o segundo é o meu justo viverá por fé. Fala de uma realidade de pensarmos um pouco na nossa condição de igreja hoje. Algumas questões que motivaram a reforma. Nós somos frutos da reforma protestante. Às vezes nós fazemos parte de um grupo, pertencemos a este grupo, nos reunimos, mas muitas vezes não temos o senso de continuidade histórica. Eu falei um pouco disso também da vez passada. A pós-modernidade vem tirar isso da gente. Parece que o mundo passa a existir a partir do momento em que eu passo a existir. E não é assim. E quando a gente deixa de lado a história da igreja, ou a história de maneira geral, nós acabamos correndo o risco de incorrer nos mesmos erros e de perder as referências que a história pode nos trazer. Falamos um pouco disso no cuidado com a tentação do tradicionalismo e trabalhamos então algumas questões trazidas pela reforma protestante. Nós perguntamos aqui quais eram os 5 pilares da reforma protestante, para ver se alguns irmãos não precisavam responder, mas como uma pergunta retórica, pudessem avaliar dentro de si se realmente sabia quais são esses 5 pilares da reforma protestante. Porque às vezes eu estou aqui participando de um grupo que é fruto da reforma, a igreja que nós frequentamos é fruto dessa reforma em última instância, mas às vezes nós não sabemos o que motivou. Né? Os 5 pilares são só a palavra, só as escrituras, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo e só a Deus glória. Eu bebo muita água, viu gente? Então não estranha não. E por que a reforma surge como uma reação com relação a estes 5 aspectos principais? Isto nos fala que, de alguma maneira, eram questões que estavam em jogo. Como estava a questão da fé, a questão da graça, a questão das escrituras, de Jesus Cristo, da glória que é devida a Deus, questões que são básicas para a nossa manifestação de fé, de alguma maneira estava corrompida naquele momento, e aquilo precisava ser resgatado. E talvez hoje, 490 e tantos anos depois, nós precisamos repensar de novo a nossa fé. Nós precisamos repensar de novo se esses princípios do Evangelho talvez não tenham sido corrompidos no decorrer dos dias, ao ponto em que hoje nós necessitamos então de repensar, de reavaliar os nossos caminhos, de reavaliar a nossa identidade cristã, de reavaliar a nossa fé. Como eu me entendo hoje como um cristão, como eu me entendo hoje como igreja evangélica. Hoje existe uma salada, uma mistureira doida, e nós estamos enfiados no meio desta salada, mas quando você vai ver, perceber o sotaque, quando você vai ver o contexto, aquilo que é colocado como fé cristã, que é colocado como fé evangélica, não bate com os evangelhos. E nós estamos deitados em berço esplêndido e tranquilos, conformados com uma série de realidades que talvez hoje nós precisamos, como igreja, nos atentar para essas realidades. Será que hoje, ainda hoje, a questão da fé, como ela tem sido abordada? Será que é o mesmo princípio de fé trazido pelas Escrituras? Será que a graça de Deus realmente tem sido aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar como sendo graça de Deus?
Então nós começamos a trabalhar na primeira instância com relação à fé. E hoje nós queremos continuar um pouquinho nesses dois pilares, a fé e a graça. A fé e a graça. E posteriormente, se Deus permitir, nós estaremos trabalhando outras realidades trazidas pela Reforma Protestante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 até o 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Romanos capítulo 5. Do 1 até o 10. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Somente o Senhor pode revelá-la. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos para que o Senhor traga a vida nesta noite, para que o Senhor venha trazer sentido nesta noite, para que traga salvação nesta noite, arrependimento nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A realidade que Paulo traz e apresenta, ela está dentro de um contexto onde as pessoas, e isto é uma característica do ser humano, ela tem uma necessidade de se autoafirmar. Há uma necessidade de autoafirmação tremenda. Mas a realidade do Evangelho, aquilo que
o novo do Evangelho vem nos trazer, lá no capítulo 9 de Lucas, no verso 23, é que nós não temos que nos afirmar. A realidade do discípulo de Cristo é aquele que nega a si mesmo. É aquele que nega a si mesmo, que dia a dia toma a sua cruz e que segue ao Senhor Jesus Cristo. Mas este pensamento, este sentimento, esta filosofia, ela impregna todo o âmbito humano, todas as relações humanas, e nós precisamos da intervenção da cruz, sem a qual não há como termos a nossa mente renovada, termos um espírito novo, para que possamos compreender então este novo trazido por Cristo, como a cruz subverte a lógica humana, como que aquele homem crucificado pode ser então o Filho de Deus. Antes eu tenho que dizer, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E nas relações hoje, do Evangelho e também do contexto da época de Paulo, e aonde o Evangelho surgiu, aliás, da história humana, as religiões também são pautadas na mesma perspectiva. Ou seja, a figura, o ser humano, a pessoa, tem que se autoafirmar, tem que se diferenciar, tem que ser grande, tem que ser maior, tem que ser mais, nem que seja mais humilde, ele tem que ser mais em alguma coisa. Ele não pode negar a si mesmo, ele tem a necessidade da autoafirmação, ainda que isto seja dentro de um processo religioso. Jesus vem romper com esta questão, com esta maneira de vida, e ele vem manifestar o que é a vida do Evangelho, o que é o novo apresentado em Cristo Jesus, o que é a vida do reino, o que é o reino de Deus, como são as relações no reino de Deus, onde você é sustentado simplesmente pelo amor e pela graça de Deus, e isto lhe é dado mediante a fé, não existe um outro meio, é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar. Mas dentro do contexto em que Paulo está falando, ele sente, e ele vai dizer aqui, mesmo que como que por loucura, talvez a necessidade de falar da sua grandeza, de falar daquilo que ele é. Vocês são hebreus? Eu também. Estou falando do contexto, daquilo que cerca este texto que nós lemos. Vocês são hebreus? Eu também. Ele vai falar dos seus açoites, das suas lutas, vai falar de tudo que ele passou por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque alguns naquele contexto estavam também se vangloriando, se gloriando da sua religiosidade, se gloriando dos seus postulados, se gloriando da sua moral, dos seus posicionamentos religiosos. E Paulo então entra nesse debate e vai travando um debate. Olha, se eles pensam que pode se gloriar, muito mais eu, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Então, chega neste momento, Paulo começa a trazer toda a essência do Evangelho, que é uma loucura, e que para nós parece loucura e que deve ser, porque se o Evangelho fizer sentido, racional para você, ele não é o Evangelho. Se ele não subverter os seus valores, se ele não subverter a sua maneira de pensar, de valorizar, ele não é o Evangelho. E se você está vivendo um Evangelho que se amolda, que está dentro de uma linha, de uma filosofia do mundo, pode ter certeza, meu amado, você está em outro Evangelho, e que Paulo vai chamar de anátema, e que não é o Evangelho. Se o Evangelho serve para te autoafirmar, se ele serve para te fazer diferente dos demais, se ele serve para poder te exaltar perante os demais, este não é o Evangelho de Jesus Cristo. Se ele serve para poder exaltar a sua condição humana, no sentido de te fazer melhor do que o outro, este não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele do Cristo crucificado. Não tem uma outra maneira. Se você se sente melhor do que alguém, porque você frequenta uma igreja, porque você tem um código ético e moral ou religioso que você consegue cumprir, se você acha que você é melhor do que os outros por causa disso, porque você não fala palavrão, porque você não fuma, por isso ou por aquilo,
Eu quero dizer para você, não é este o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos chama à realidade da revelação de quem somos. E que chama ao confronto desta realidade que é de pecado. Então o capítulo 5 que nós lemos também de Romanos, vai falar disto. Vai falar que mediante a fé, pela graça, nós temos acesso a algo que só poderia ser feito por Deus em nosso favor, e que também só pode ser matéria de fé, e que isto nos daria paz com Deus. Agora, eu quero te perguntar o seguinte: quantas vezes você está em conflito com Deus, mesmo dizendo-se cristão? Quantas vezes você está com uma relação de conflito com Deus, de guerra com Deus, mesmo confessando a sua morte, mesmo confessando a sua ressurreição em Cristo, mesmo confessando que você é um cristão? Quantas vezes o seu relacionamento com Deus é um conflito? Por que isto acontece? Porque ainda habita em nós um ranço de religiosidade que diz que Deus só nos aceitará e só nos amará quando formos perfeitos. E quando você comete os seus erros, e quando você comete os seus pecados, então você é exposto diante da sua realidade. Você então não tem coragem de se aproximar com Deus, porque o seu relacionamento com Deus não está baseado no sacrifício de Cristo, mas está baseado na sua conduta moral, está baseado no seu comportamentalismo, está baseado na sua ética, não está baseado no sangue de Jesus Cristo que foi vertido em seu favor. Dá para a gente perceber como isto está em nós? Ainda que nós falemos que não, ainda que nós neguemos essa realidade, muitas vezes a nossa relação com Deus, ela é pautada na relação ainda da lei, das boas obras, ela é pautada ainda na realidade da não fé. Porque eu não posso admitir, porque a minha razão não consegue admitir, que o Filho de Deus entrou na nossa história para morrer a minha morte, para pagar pelos meus pecados, e que o seu sangue vertido naquela cruz é suficiente para pagar pelos meus pecados. Quando eu não me aproximo de Deus por causa do meu mau comportamento, ou quando eu me aproximo dele por causa do meu bom comportamento, eu estou dizendo assim: o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, é desnecessário ao meu respeito. Eu estou dizendo: Senhor, para mim existe uma outra via, na qual eu posso me relacionar contigo, porque o meu padrão moral e a minha santidade se assemelha à tua. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, que nós pisamos o sangue de Jesus Cristo. E eu não posso admitir que isto possa ser um fato, porque a minha mente, que está acostumada às relações de troca, de barganha, às relações humanas que são baseadas no comércio, de que Deus me ama, pura e simplesmente. De que Deus me ama e que providenciou para mim todo o suprimento em Cristo Jesus para que eu fosse religado com Ele, reconciliado com Ele. E que isto é graça. Então as duas questões se tornam um choque para mim. Primeiro, que é uma questão de fé. Meu amado, vida cristã é questão de fé. O meu justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é graça. É graça. Você não tem nada para oferecer a Deus, não terá nada para oferecer a Deus.
é a graça. E isso tem sido tão tripudiado em nossos dias como igreja. Nós vemos essa massa televisiva, nós às vezes até nos deparamos diante deles para ouvir, que fazem do relacionamento com Deus um relacionamento de troca, de barganhas, e a fé um fim em si mesmo, vira fé na fé, e normalmente está relacionada a dinheiro, a bens materiais, e nós aceitamos isso como igreja, e nós não repudiamos isso como igreja. E a postura de Paulo, no livro, na segunda carta aos Coríntios, você vai perceber no capítulo 11, capítulo 12, que é um repúdio. Eu não posso admitir uma realidade dessa. Mas hoje nós vemos líderes que têm renome nacional, apresentando um outro evangelho. Um evangelho onde o seu relacionamento com Deus pode ser comprado pelo seu dinheiro. Onde o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente. E você precisa fazer ou dar suprimentos ou suplementos para a ação salvífica de Cristo na cruz. Porque senão ela por si só não será capaz de salvar você. Porque Cristo e Deus são incompetentes para salvar você. E nós estamos vendo isso acontecer debaixo dos nossos narizes, na frente dos nossos olhos, quando nos deparamos. Eu tenho dito isto e vou continuar dizendo. Não vai para uma rede nacional nenhum evangelho, a não ser um evangelho passivo, de ridicularização, a não ser um evangelho falso, porque não há interesse num evangelho que liberta as pessoas, e no evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, onde só podemos ter acesso a Ele pela fé, e sabemos que isto é obra da graça de Deus. Só vai para as redes nacionais um evangelho ridículo, que Paulo vai dizer que deve ser anátema, porque está sustentado no homem, no padrão humano, no dinheiro do homem, e também na filosofia deste mundo. Mas não é este o evangelho de Jesus Cristo, meu amado. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que subverte toda a lógica. Este homem está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, que Paulo, se você for analisar a vida de Paulo, é uma figura muito interessante nas Escrituras. Ele é diferenciado, talvez. Ele é uma pessoa que não foi ninguém que foi pregar para ele, se bem que ele estava diante da pregação de Estevão, e eu creio que Deus usou Estevão, mas a palavra de Deus vai dizer que o próprio Jesus vem para esta missão. Jesus o confronta na estrada de Damasco, e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Já começa aí. Você já imaginou se cada um de nós tivesse uma experiência dessa? Onde o próprio Jesus se abala e vem anunciar o evangelho? Paulo é uma figura assim. Paulo é um homem extremamente usado. Teve experiências que ele fala que são inarráveis. Nesse contexto do texto que nós estamos lendo, ele fala que ele conhece um homem, que ele não sabe se é no corpo, se é fora dele, Deus o sabe, mas que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não é lícito sequer a um homem pronunciar. Mas é este mesmo homem que vai dizer que ele, a partir da revelação do evangelho a ele, vai se gloriar na sua fraqueza. Eu queria meditar com você nessa expressão. Será, meu irmão, que na sua vida você não está querendo se gloriar na sua fortaleza,
na sua força? Será que na sua vida cristã, talvez você e eu não estejamos mais preocupados com os nossos acertos? Será que não é mais fácil para nós dizermos: olha, eu evangelizei, olha, eu preguei, olha, eu ajudei, olha, eu investi lá? Será que não é nisso que você está querendo se gloriar? Talvez você não vai se gloriar no seu adultério, você não vai se gloriar no seu orgulho, você não vai se gloriar nas suas fraquezas. Mas aqui tem um homem que está dizendo o seguinte: eu aprendi uma coisa, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Se a gente fizer uma exegese bem curtinha desse texto, só para a gente pensar um pouquinho, ele fala que por causa dessa experiência tremenda que ele teve, foi-lhe dado um espinho na carne, uma estaca enfiada, incomodando. E o texto vai dizer que existe um motivo para que isso aconteça. E o motivo é para que o orgulho não tome conta do coração deste homem. Mas este cara era um cara especial, este cara é um cara fantástico, este cara é um apóstolo maravilhoso, usado por Deus, que o próprio Jesus veio, não delegou esta missão a ninguém, mas antes veio Ele mesmo. Como que um homem desse pode se orgulhar, pode ficar soberbo? Afinal de contas, ele é um nascido de novo, afinal de contas, ele é uma nova criatura, e ele que inaugura esta realidade, talvez teologicamente falando nas Escrituras. Talvez você se depare com as mesmas questões. Como é que você pode pensar em certas coisas? Como é que você pode perceber em você certos impulsos? Como é que você pode perceber em você certos pensamentos? E você também possa se questionar: será que eu sou nascido de novo? Sabe por quê? Porque ainda estamos vivendo o ranço da religião que caminha por vista e por mérito, e não por fé e nem por graça. Este homem, ele tem algumas citações interessantes. Vamos ver 1 Coríntios 15, 9, Dodô. Você lê para a gente? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Então, fica com essa expressão. 1 Coríntios 15, 9, Paulo se referindo a si mesmo, diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Ele escreve essa carta por volta do ano 53, 57, entre 53 e 57, em Éfeso. Mas aí o tempo passa, tem uma segunda citação dele, que está lá em Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Maravilha. A primeira expressão, ele diz que ele é o menor dos apóstolos. A segunda já ampliou. Ele diz que ele é o menor de todos os santos. Antes existiam lá os 11, 12, depois vinha ele. Agora ele colocou todos nós e ele por último. Mas vê o que ele diz, já no final da sua vida. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quando Paulo vai dizer isto, ele já está na sua 4ª viagem missionária.
está prestes a ser morto, por volta do ano 67, é o ano que ele morre. Isso aqui ele deve ter escrevido por volta do ano 64, 65. Mas você vê que há uma progressão na revelação de si mesmo. Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos, eu sou o principal dos pecadores. Nós que subimos aqui na frente às vezes para falar, eu vivo em conflitos, não sei você, eu vivo em conflitos porque às vezes esse ranço da religião também me persegue. E eu sei que muitas vezes o que a igreja espera é alguém que esteja aqui na frente, que possa orar, como aquele fariseu orou lá no capítulo 18 de Lucas, dizendo: Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, adúlteros. Antes, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Mas eu tenho visto o seguinte, meus amados. Também, assim como Paulo, quanto mais eu caminho na vida cristã, quanto mais o meu relacionamento com o Senhor se estreita, mais o meu conflito aumenta, porque cada dia mais eu vejo o tamanho do meu pecado. Como eu sou um pecador miserável. Como eu não tenho nenhum outro lugar a não ser a graça e a misericórdia do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como não há salvação para mim fora de Cristo. Como não há salvação para mim. Como eu não tenho condições de me relacionar com Deus, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho. Eu não sei quanto a vocês, meus amados, mas eu não tenho nenhuma condição. Às vezes eu gostaria de orar aqui, também esfregando o meu currículo, diante de Deus e diante de vocês, mas só eu e Ele sabemos as lutas que eu passo, só eu e Ele sabemos as dificuldades das fraquezas que eu tenho que suportar, e não existe, fora do Evangelho de Jesus Cristo, nenhuma solução para a minha vida, a não ser a graça salvadora que me alcançou e que pela fé eu entendi que eu sou um filho de Deus, amado por Deus, aceito por Deus, não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. É assim que eu ouso subir aqui em cima. Você acha que é por causa do meu bom comportamento? Eu fico olhando e falo: Senhor, sustenta a minha vida. Sustenta aquilo que as pessoas vão chamar de testemunho. Porque o Senhor me conhece. E a cada dia que eu tenho estado diante de Ti, Senhor, eu oro como Davi, eu vejo que o pecado está, como Paulo também. Eu vejo que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Contudo, querer o bem está em mim, não consigo, porém, realizá-lo. Então eu fico vendo alguns irmãos sofrendo, porque também acham que o Evangelho de Jesus Cristo é Evangelho para perfeitos. Não é. A igreja de Jesus Cristo é um hospital, é um lugar onde as pessoas doentes vão achar aceitação, vão achar amor e vão achar cura. Agora, meus amados, esta realidade ela se apropria pela fé. Não procure ver, não procure constatar em você, porque você vai se decepcionar. E não queira comprar isto de Deus, porque você não tem nada a oferecer a Deus. Mas aquilo antes que tem que nos absorver, é aquilo que o Espírito veio fazer, que está lá em João 16, versículo 8, se eu não me engano. Você lê, Dudu? Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, o convencimento do pecado, o dia que o Senhor nos convencer do nosso pecado, será o dia mais feliz da nossa vida. O dia em que você se reconhecer como Paulo e eu,
como principal dos pecadores, que não existe outro lugar para você fora da graça de Jesus Cristo, fora de Cristo, fora do Evangelho. Será o dia mais maravilhoso da minha e da sua vida. Talvez nós saibamos disso, mas isso está no âmbito da nossa consciência. Isto não se transformou em fé no nosso coração, no nosso íntimo. Talvez nós entremos por aquele caminho que tenta, dia após dia, convencer a Deus de que Deus está enganado ao nosso respeito. Mas, meu irmão, minha irmã, toda vez que nós, como igreja, nos aproximamos de Deus, por causa dos nossos méritos, nós não estamos andando por fé, e nós estamos desprezando o sangue de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, por causa das coisas erradas que nós fazemos, nós não estamos andando por fé. Isaías 59 fala de que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E isto é uma recorrente. Adão, quando pecou no Éden, fugiu da presença de Deus. Mas o Deus revelado nas Escrituras é um Deus que vem se melecar no nosso pecado. Ele vem aonde está o pecador. Ele vem assumir sobre si a responsabilidade do pecado. Porque ele sabe que pecador não tem nenhuma condição de ser justo em si mesmo. Nós é que não aceitamos a verdade das Escrituras e tentamos ser justos diante de Deus na base da nossa justiça própria e não na base do sacrifício de Jesus Cristo. Nós queremos ser justos diante de Deus na base daquilo que eu faço de bom, segundo os padrões humanos, segundo os padrões que a religião me traz. Não consigo entrar no descanso e saber que eu não podia ser justo diante de Deus, tamanha a sua santidade e justiça. Mas Ele veio ser a minha justiça, Ele veio ser a minha vida, Ele veio ser a minha redenção, Ele veio ser tudo em mim. E eu hoje posso celebrar como um filho de Deus e andar como um filho de Deus, porque aprendi que é por fé, não é por vista. E que esta realidade o Senhor Jesus já alcançou para mim na cruz do Calvário. Meu amado, eu não sei quanto a você, mas quando eu vejo esta realidade, eu acho que hoje existe a necessidade de uma nova reforma. Nós não podemos reformar o mundo, mas nós podemos avaliar a nós mesmos, como diz a palavra. Como tem sido o meu relacionamento com Deus? Ele tem sido sustentado pela fé, pela graça. Cristo tem sido suficiente para a minha vida. A sua palavra tem sido o meu sustento. Eu tenho dado glória a Deus. Ou ainda eu estou patinando, tentando ser o que não sou, tentando convencer a Cristo, tentando convencer a Deus de que no meu caso Ele estava errado. Eu entrei no descanso, eu tenho paz com Deus. Você tem paz com Deus? Esta é uma pergunta. Você tem paz com Deus? Você tem paz com teu pai que te ama? Ou você ainda está cheio de culpa? Eu queria dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo pagou por todos os seus pecados. Cristo pagou por todos eles. Não há mais a necessidade. Isto é evangelho, isso lhe foi dado, é por graça. Receba. Não queira comprar porque você não tem como comprar isso aí. Alguns falam a respeito da graça barata.
o termo em si já é contraditório, né? Existem alguns princípios acerca de uma expressão, para ela fazer um sentido, ela tem que respeitar alguns princípios. Um deles é o princípio da identidade. Ela não pode deixar de ser o que é, tem que ser o que é, e não pode deixar de ser o que é. Alguma expressão. E o outro é a da não contradição. Se eu digo que é graça, ela não pode ser barata, porque barato fala de um custo. Se é graça, é de graça. Não tem custo algum. Se tem um custo, ainda que seja pequeno, não é mais graça. Jacques Ellul vai dizer que é inaceitável o princípio da graça trazido pelo Evangelho para o gênero humano, que está preso, condicionado a merecer e a fazer por merecer os benefícios que ele recebe. Mas, meus amados, você não tem condição de merecer coisa alguma. A palavra de Deus vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Este é o veredito da palavra. Este é o veredito da verdade trazida em Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo não veio trazer só a verdade. A palavra de Deus vai dizer lá em João que a graça e a verdade vieram por intermédio dele. Sabe o que a graça diz ao seu respeito? Que ainda que você seja um pecador, que Deus o ama profundamente e que realizou tudo o que era necessário para que você pudesse viver em paz com Ele. Se houvesse alguma possibilidade em você e em mim de satisfazer um Deus infinito e infinitamente santo, a partir de nós, que somos pecadores infinitos, Jesus Cristo não precisaria ter morrido. Quando alguns estudiosos falam que em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, alguns dizem que depois da tentação, no capítulo 4 de Lucas, Cristo já teria cumprido a sua missão. E o Pai vai dizer isso lá na Transfiguração, quando ele diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem encontro contentamento, quem me faz feliz, quem me completa, em quem eu encontro gozo e felicidade. A Ele ouvi. Cristo só precisou morrer, porque não existia outro meio de você e eu nos achegarmos a Deus. Cristo morreu porque nós temos que morrer. A palavra de Deus vai dizer lá em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, esta morrerá. Foi nos avisado no Éden, não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Só existe uma solução para mim e para você: cruz, morte. E eu quero dizer para você, meu amado, que Cristo veio morrer a sua morte, que Cristo veio te fazer morrer, e que mais do que isso, Ele ressuscitou, e por isso nós podemos celebrar. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Mas Cristo venceu a morte. Cristo vos deu uma nova vida. E é pela fé, e é pela graça. Não tem nada a ver com as suas obras, diz Efésios. Tem a ver com aquilo que Deus fez. Agora, até quando você e eu vamos querer viver uma vida de mentira? E querer sustentar a nossa reputação diante de Deus? Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe dos seus medos, dos seus pecados. Deus sabe das suas fraquezas. Mas Ele te amou e pagou por todos os seus pecados. O sangue de Jesus Cristo foi o preço da preciosa graça, que não tem preço porque nós não podemos pagar, mas que tem valor porque ela custou o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é isso que é Evangelho. Agora receba, pela graça de Deus, está disposto diante de ti e de mim, e anuncie isso às pessoas, porque tem um monte de gente cansada, cheio de religião, e um monte de gente enganada, tentando ser o que não é, não consegue
enxergar o seu pecado, acha que é boa, acha que é bonzinho. Não é, meu amado. A sua bondade é relativa. A sua bondade é relativa, Deus é absoluto. Mas Deus ama você. Eu só queria, se eu pudesse dizer eu queria dizer só isso para você. Deus ama você. Deus ama você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você não morra no seu pecado, mas para que você tenha a vida eterna, e essa vida começa agora, já. Não existe solução para velho homem, não existe solução para a velha criatura fora da cruz de Cristo. Só em Cristo Jesus. Agora não me venha, porque viver esse padrãozinho religioso é suscitar a possibilidade de que há alguma esperança em nós mesmos, fora de Cristo. Eu tenho uma tese para comigo, que hoje talvez o testemunho da igreja seja tão complicado, porque nós não assumimos os riscos do Evangelho, e da liberdade trazida no Evangelho, e cercamos o Evangelho com qualquer outra coisa que possa suscitar alguma proteção. Mas Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fato é que você não merece, mas fato é que Deus te ama. Você pode dizer assim, pastor, então é fácil. Vou continuar no meu pecado então, Deus já me ama, Deus vai me salvar. Isso é fácil então, pastor? É? Você tem a consciência do seu pecado? O Espírito Santo te iluminou e te convenceu do seu pecado? Se ele é uma referência em você, o seu grito vai ser o grito de Paulo no final do capítulo 7 de Romanos. Você vai gritar, miserável homem que sou. Você gritará, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ninguém que foi alcançado pela graça de Deus, que tem como referência Cristo vivendo em si, pode querer viver no pecado deliberadamente. Antes, vai sofrer e vai se angustiar muitas vezes diante do Senhor, dizendo, Pai, o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nenhuma condenação mais há. Precisamos confiar no Espírito. Precisamos parar com esse negócio de autossalvação doutrinal. O fato de você saber uma doutrina correta não significa que você é um salvo e nem que você é um nascido de novo. Significa talvez que o conhecimento dessa doutrina suscite em você o pensamento do fariseu lá do capítulo 18 de Lucas. Eu não sou como os demais homens. Conhecer uma doutrina, qualquer forma de autossalvação é demoníaca. Seja ela autossalvação doutrinal, seja ela legalismo, seja ela o que for. Só há uma maneira de você e eu sermos salvos. E esta maneira se dá pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Só em Cristo Jesus há salvação. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é o seu conhecimento teológico, não é o seu padrão moral. É Cristo e mais nada. Você crê nisso, meu amado? Anuncie-se às pessoas. Tem gente sofrendo. Sabe por quê? Porque acha que é perfeito em si mesmo. E não vê que a realidade é por fé em Cristo Jesus. Tem gente que não está convencida do seu pecado e tenta ser bom para Deus. Deus não ousou salvar os homens por causa do seu padrão moral, porque Ele sabe que isso é impossível. A salvação dele foi dada em Cristo Jesus. Isso é pela graça. Entre no descanso. Que o Senhor te conceda a fé, a mim e a você, para crer.
que o Espírito nos convença do nosso pecado, que nós possamos um dia nos gloriar nas nossas fraquezas e gozar da paz trazida pela fé no sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Que eu e você possamos então dizer: ó Senhor, eu sei que eu sou isso daí mesmo, eu sei que eu sou um pecador, que em mim não habita bem algum, cada dia mais a consciência do meu pecado aumenta, mas eu quero dizer o seguinte: louvado seja o teu nome, porque há uma vida ressurreta dentro em mim, porque quando eu sou fraco e quando esta consciência toma conta de mim, é que eu sou forte, porque é aí que habita o teu poder. Agora nós queremos ser fortes em nós mesmos, e o poder de Deus não atua na nossa vida, e nós ficamos lutando. É rendição. Vida cristã não é repressão do velho homem, é a expressão da vida de Cristo em nós. Amém, amados? Que você e eu sejamos anunciadores dessa verdade. Eu quero dizer uma coisa para esta igreja amada, que eu amo. Esta igreja é cooperadora conosco nessa obra. Vocês têm, em nome do Senhor Jesus Cristo, o ministério de sustentar esta palavra, de sustentar este evangelho e de repudiar qualquer outro evangelho, porque não há outro. E Paulo fala que se tiver outro, seja anátema, seja maldito. Mas amados, aquilo que te libertou, a graça de Deus que te alcançou, o peso que foi arrancado das suas costas, seja você instrumento nas suas relações, no seu trabalho. Esteja atento. Deus ama muito mais pessoas, e elas estão à sua volta, e Deus quer usar a minha e a sua vida. Anuncie a Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas o poder de Deus para todo aquele que crê. Este é um ministério que cabe sobre mim e sobre você. E eu louvo a Deus porque tem irmãos aqui nesta igreja que estão atentos e que sabem diferenciar uma coisa da outra. E que por isso estão firmes, não permitindo que outro evangelho, mas o evangelho da graça e da graça plena, da suficiência de Cristo. Não existe outro, só existe um. Louvado seja Deus por essa igreja, louvado seja Deus pela sua vida em nós. Pai, eu quero te agradecer, te bendizer, te louvar e pedir, ó Pai, que o teu Espírito em nós nos convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. E que nós possamos também, Senhor, confiados no teu amor, na graça, nos colocar diante de ti, ó Pai, para que segundo a tua vontade, o Senhor nos use para a tua glória, para que o Senhor seja engrandecido, para que vidas sejam salvas, para que o testemunho da tua igreja permaneça, para que o teu evangelho permaneça. Tem misericórdia de nós, Pai, que teu Espírito nos guie e nos governe, que venha a nós o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade em nós. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos, não nos deixa cair em tentação, meu Senhor. E repreende tu mesmo todo principado e toda potestade, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo, seja por ti mesmo repreendido, Senhor. Nós te amamos e dependemos de ti. Obrigado porque Cristo é a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos ama. E obrigado porque nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.